Já estamos de volta com o seu estilo de vida. Agora a gente vai responder a pergunta do nosso telespectador em relação aos olhos, em relação às lentes de contato, né? Ele quer saber quais são os maiores cuidados que nós devemos ter quando nós vamos usar as lentes de contato para evitar qualquer inflamação nos olhos. Primeiro de tudo, a lente tem que ser realmente da pessoa que está usando. O que é que ocorre hoje em dia? Existe uma troca de lente entre os adolescentes. Você compra uma lente, a outra adolescente compra outra lente, ou aquela adolescente que não vai sair naquela semana, ela dá a lente de contato para a adolescente que vai sair. Isso é totalmente errado. Além do que, a lente de contato, o uso da lente de contato, e a lente de contato tem que ser adaptada e é um ato médico. Não pode ser vendida nas óticas, nem nas drogarias e nem com as pessoas que vendem lente de contato, porque elas não estão autorizadas, elas não a lente de contato que você compra barata, que você compra em larga escala, não tem a medição dos seus olhos, que é a córnea, né? Você não mede a córnea, porque cada lente, cada olho tem um tamanho de uma córnea. Então, por exemplo, minha córnea é diferente da sua córnea, meu olho pode ser maior ou menor, e o seu olho também. Então, cada lente é adaptada para cada pessoa que vai usar. O que é que ocorre? Essas lentes em larga escala, elas não têm essa medida, elas não possuem essa medida. Elas colocam uma medida aleatória. E além do que, o material, porque é barato, então o material também é insuficiente. É um material que não é totalmente adequado. E além do que, elas têm um limite de uso. Por exemplo, é uma lente para usar um mês. A pessoa usa 6 meses, 1 ano, não quer jogar fora. Então, isso tudo ocorre, doenças. E mais grave disso tudo é a pessoa emprestar a lente e também não usar os produtos de conservar a lente. Elas usam ou água para lavar, que é totalmente inadequado, porque você pode pegar uma doença por ameba dentro dos olhos, que em pouco tempo você perde a córnea. E também você pode, geralmente pessoas colocam o cospe e lava a lente, ou então coloca na boca e realmente depois coloca a lente no olho, achando que porque é da boca e a pessoa é a dona da boca, então a pessoa acha que tá tudo ok. E não é isso. E outras pessoas, por não ter dinheiro, colocam o soro fisiológico, que é uma substância que é bem barata, ou água. Então, tudo isso que a pessoa faz incorretamente acarreta uma doença. E, geralmente, quando elas procuram pronto-socorro, né, elas já estão na fase final, a córnea já está toda ali com efeito, precisa de transplante de córnea, às vezes você não consegue o transplante de córnea, às vezes você consegue o transplante, mas você tem uma infecção grave e não pode colocar a córnea nova lá. São doenças gravíssimas. Tipo, eu trabalhava no 28 de agosto, saí, e tinha uma cantora daqui de Manaus, que é uma cantora que ela vai pro estilo do, tipo assim, bolero. Não posso dizer o nome que isso é fora de ética, mas ela perdeu a visão dela. Por quê? Porque ela não tinha um produto da lente de contato e ela pegou, usou, acho que a lente de contato caiu e ela usou uma água normal e colocou nos olhos, ou foi, eu não lembro direito se ela emprestou a lente dela e colocou depois no olho dela. Quando ela chegou lá no 28 de agosto, não tinha mais córnea, já estava o olho todo para fora. E dentro como o olho dela estava sem córnea, a infecção foi tão grave que tomou conta do olho dela todinho, que é endoftalmite. Encheu de pus e eu tive que retirar os olhos dela. Os olhos não, um dos olhos. Ela chorava 24 horas. Aliás, ela ainda foi mais rebelde um pouquinho. Ela simplesmente achou que ela não queria ficar no 28 internada, ela pegou, saiu do hospital sem autorização médica, quando voltou, já voltou com o olho totalmente perdido. E eu tive que, infelizmente, retirar um dos lados dos olhos dela, entendeu? Isso é muito grave, não só ela, como outras pessoas. Teve uma outra pessoa que era policial militar, que a lente dela caiu no chão, e ela pegou a lente e simplesmente tinha uma água dentro de uma vasilha. Ela lavou as lentes dentro da água, que ela não sabia nem a quantidade de... O que tinha naquela água, e era uma água parada dentro de uma vasilha, no chão. Ela lavou e colocou nos olhos. Ela também já chegou com o olho perdido. E aí, infelizmente, nesses casos, a gente tem que realmente tirar o olho.
Qual é a forma correta de higienizar essa lente? É você primeiro fazer a lente com o oftalmologista, com material realmente bom. A lente que é passada pelo oftalmologista não é que seja cara, é que o material é realmente adequado para você ficar realmente usando nos olhos. A outra coisa é não emprestar sua lente, se ela for estética, e colocar nos produtos que conservam a lente, que tem produtos no mercado que conserva, é próprio para lente de contato. E de jeito nenhum não emprestar as lentes, porque isso em adolescente é fatal, é assim como se fosse uma moda, né? Existe ainda outra pessoa que quer saber se a gente pode dormir de lente e caso não possa, por que a gente não pode dormir com a lente nos olhos? Porque existem as lentes descartáveis, que elas são finas e com maior hidratação. Essas lentes, elas são próprias para dormir com elas. Porém, ela existe uma validade. Pessoas, a lente de contato, ela dura um mês, ou um dia, ou 6 dias, então você tem que respeitar. Se for um mês, a partir de um mês você joga fora. Se você não jogar, você corre o risco de ter problema. Mesmo as lentes descartáveis, elas podem ocorrer uma irritação ocular. Então, se a lente é descartável e é feita para dormir, você pode dormir. Mas se a lente não for para dormir, você tem que tirar, porque a composição dela e a hidratação dela é inferior do que a sua córnea precisa para a noite. Porque o fato de você piscar e dormir com os olhos fechados é que faz você lubrificar seus olhos. Quando isso não ocorre, você ficar com o olho com algo dentro, porque a lente é um corpo estranho. É tipo como se fosse um plástico mais adequado para colocar dentro dos olhos. Então aquilo ali é um corpo estranho para alguns olhos, né? Então ele começa a irritar. No outro dia que você está com a lente que não é para dormir, um dia às vezes você consegue dormir. No segundo, terceiro dia você não consegue, é como se tivesse um corpo estranho. Aí você quer tirar de qualquer jeito. Aí você, além de tirar, você vai ter que passar um período sem usar a sua lente de contato. E na realidade esses corpos estranhos são um dos motivos principais da cegueira, né? Não chega a ser cegueira não, os corpos estranhos, porque nós estamos falando de 2 tipos de corpos estranhos. Um é você ir passando e cair algo no seu olho, isso é um corpo estranho. O outro é a lente que não é para dormir, com o passar de 2, 3 dias, 4 dias dormindo com a lente se torna um corpo estranho. Então você precisa tirar a lente. No momento que irrita teu olho, que inflama, você não pode mais usar no outro dia a lente. Então, essa lente passa a ser um corpo estranho no seu olho, entendeu? Temos mais perguntas. As pessoas que têm alergia a remédio e quanto mais precisam tomar, incham os olhos, pode afetar a vista? Não, tipo assim, se você é alérgico a um remédio via oral, ou endovenoso, ou intramuscular, aquela medicação, se você é alérgico, vamos dar um exemplo, de pirona. Se você é alérgico a dipirona, tanto vai você tomar pela boca, como injetar, ou como colocar na veia, ou injetar no glúteo, você vai ter alergia de qualquer jeito. Então, se você toma um remédio e tem alergia, e essa alergia, ela está mais proeminente nos olhos, fica tudo inchado, se você teimar em usar o remédio que você tem alergia, todas as vezes vai causar um problema nos olhos, vai ficar inchado. Esse inchaço, ele custa um pouco, quando ocorre, as pessoas, doutora, eu vim aqui no pronto-socorro, tomei o remédio, ainda não desinchou meu olho. Não vai desinchar. Só vai desinchar com o passar do tempo, de 1 dia, 2 dias, 3 dias, porque existe um acúmulo, quando você tem uma alergia que fica tudo inchado, existe um acúmulo de líquido naquela área. E aí o corpo, ela vai absorvendo devagar. E se você continuar entrando em contato com o que causou aquela alergia, não vai conseguir desinchar seus olhos, mas não causa cegueira, causa um incômodo, né? Porque você não vai conseguir, às vezes, a alergia é tão grande que você não consegue abrir os olhos. Normalmente, quando a gente tem rinite, sinusite, algum desses ites, né, alguma dessas alergias, a gente percebe que esse olho realmente fica bastante inchado. E quando ele está inchado, parece que quando você dorme, alivia um pouco, você acorda já com o olho um pouco, digamos que renovado, não sei explicar. Tem alguma relação quando você dorme e desincha, enfim, o seu corpo trabalha melhor? O que acontece? Não, assim, o que ocorre é um período que você não vai ter contato com o que está causando a sua rinite, a sua sinusite, seu processo alérgico, né? Então isso, quando você descansa, você dorme, então você tem um alívio. Mas isso não, se você não tratar de alguma maneira, a melhor maneira de tratar uma alergia é descobrir qual é a coisa que está te causando alergia. Se são frutas, se são verduras, se são
produtos de lente de contato, se é alguma coisa tipo alimentação irregular com corante conservante. Você tirando a causa da alergia, você também não vai ter mais um motivo de ter aquela alergia. O que ocorre? As pessoas sabem que são alérgicas a determinado produto, ou então alérgica a corante conservante, elas primeiro comem para depois pensar na alergia. Mas quando isso ocorrer, existe uma medicação excelente, que é passada pelo oftalmologista também. São colírios que é para alergia. Um dos exemplos que não precisa de receita médica, mas é melhor ir no médico para saber se realmente é um processo alérgico. Nem tudo que coça é alergia. É o Patanol S-Colírio, que você pode usar de manhã e de noite, tá? Durante os 20 dias para melhorar. Isso, quando você não tiver acesso a um oftalmologista, você pode usar essa medicação, que ele é um alívio imediato para os processos alérgicos oculares. Então vamos lá, bom dia. Meu nome é Marcos, sou aqui de Manaus, do centro. Falando sobre o tema de hoje, dos problemas da vista, acho bom sinalizar duas questões. Uma é a venda livre de óculos até nas bancas de jornal ou mercados. A pessoa pode comprar sem um laudo médico, acho isso perigoso para os nossos olhos. Segunda questão, muitas crianças e adolescentes passam muito tempo com os olhos na frente das telas muito pequenas, iPhones e celulares, tudo bem perigoso pela vista. Muito obrigado pela atenção. E realmente, né, a gente percebe que hoje em dia, cada vez mais, nós estamos cansando a nossa vista em frente às telas, sejam as pequenas ou sejam as grandes. Mesmo nos celulares ou, enfim, a televisão mesmo em casa também é um fator. Eu não sei nem como chegar a esse assunto. Eu não estou incentivando ninguém a ficar próximo de tela, mas não existe uma comprovação que você, vendo muita TV, brincando muito no videogame, ou então você colocando WhatsApp, Face, seja lá qual for o meio de celular, você cansa a sua vista. O que ocorre é que as pessoas, às vezes, tanto a criança como a adolescente, eles acham que ficou cansada por esse motivo, e às vezes não é. Porque não existe, assim, na maioria das escolas do governo, poderia ter um sistema, um convênio com os oftalmologistas, de iniciou o ano, faz uma revisão, entrou as pessoas do primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, ou jardim, alfabetização, fazer um teste de vista. Aí o que acontece? Às vezes a pessoa tem um problema e você acha que é por causa da TV, é por causa do iPhone, do celular, etc e tal, que ocorre esse problema, mas não é. Agora, um problema grave que ocorre é a compra de óculos, indiscriminadamente, né? Você compra um óculos que não tem nenhum critério médico e acha que está tudo ok. Então, esse é o maior problema, porque, infelizmente, o Conselho Brasileiro de Oftalmologia, o Conselho Federal de Medicina não conseguiram debelar essas vendas desses óculos, porque eles entram em tudo quanto é parte. De vários meios, então você não tem como impedir, porque não tem fiscalização, não tem quem fiscalize. Assim como não tem quem fiscalize os optometristas, porque não são médicos, eles são pessoas que fizeram o 2º grau, fizeram um curso de optometrista e passam óculos indiscriminadamente. E essas pessoas, elas não têm critério, porque um oftalmologista, ele passa 6 anos fazendo a faculdade de medicina, 3 anos se especializando em oftalmologia geral e depois, se quiser, ainda faz uma subespecialização. E os optometristas, que só fazem pegar um curso de 3 meses, 6 meses e 1 ano, eles só vão fazer aquilo, passar aquele óculos. Mas nem toda visão baixa é óculos. Você pode ter catarata, glaucoma, alguma doença grave, uma tumoração. Também isso a gente não conseguiu debelar, porque é um impasse entre o MEC, o Conselho Federal de Medicina e o Conselho Brasileiro de Oftalmologia. Mas isso ainda é uma profissão que não é uma profissão, ainda não está totalmente regulamentada dos optometristas. Doutora, olha que pergunta interessante. Leite de peito realmente é benéfico para a vista? Será que a pessoa pode higienizar a lente de contato dela com o leite da mama? Não. Sempre quando vem alguém dizendo que a criancinha estava com conjuntivite e eu coloquei leite do peito, ela começou a gritar e amanheceu pior. Aí eu sempre falo para a mãe assim brincando: mãe, se leite do peito servisse para colírio, você não acha que tinha alguém já milionário ou já tinha colírio de leite do peito vendido nas drogarias? Se não existe esse colírio é porque o leite do peito não funciona.
Porque leite do peito é um alimento. Então, já viu colocar um alimento dentro dos olhos? Não existe isso. Então, isso é uma crença de avô, bisavô, e que vai passando de gerações em gerações, entendeu? Mas não tem nada que diga que o leite do peito faz bem aos olhos, senão realmente existiria um colírio de leite de peito, né? Que é tão fácil, não, é um produto barato, acha-se em qualquer lugar, né? É só fazer o corante, o conservante lá para fazer o colírio. Mas não tem nenhuma serventia, não, pelo contrário. Por ser um alimento, pode ter até mais acúmulo de bactérias, se a bactéria gostar de açúcar e dos nutrientes que tem naquele leite. Entendeu? Eu vou pedir para nossa produção preparar aí pra gente a nossa tela, que vai mostrar a foto de um olho, enfim, pra gente conversar um pouquinho sobre a estrutura aqui. Já tá? A gente pode conversar um pouquinho sobre a estrutura desse olho, né? A córnea seria essa pelezinha aqui de fora, né? A córnea seria essa pele daqui de fora, mais da parte externa do olho. A parte que cobre o olho todinho é a esclera, né? Todinha. Esclerótica, todinha. A parte de dentro dos olhos, além do movíteo, tem a retina, né? A retina, essa parte todinha aqui, se a retina descolar por algum motivo, a gente pode perder a visão. Esse aqui, esse cristalino aqui, é onde realmente ocorre o processo de catarata. Quando você é jovem, ele é transparente. Quando você vai envelhecendo, a partir de 45, 50, 60, não tem uma idade. Porque tem gente que tem catarata com 40, mas tem gente que morre com 80, 90, enxerga bem, não tem catarata. Mas é o envelhecimento dessa estrutura aqui, que é o cristalino, que é transparente, e com o passar da idade ele fica igual uma bolinha de naftalina, assim, ao grosso modo, para a pessoa entender. Entendeu? Então ela fica toda branca. Isso impede branca e dura. Então a visão que vem do nervo óptico para sair não consegue. Então você vai baixando a visão até ficar, entre aspas, cega, por causa desse cristalino que está assim. Como é que ocorre o insucesso da catarata, da cirurgia de catarata? É que a pessoa deixa esse cristalino ficar muitos anos aí dentro. Aí ela começa a ver pouco, depois ela vê só vultos, depois ela vê luz. E quando ela fecha os olhos do lado que tem a catarata, ela não consegue mais ver a luz, aí ela perdeu realmente a visão. Porque foi muito tempo que ela ficou sem a visão, e aí começou a estragar as estruturas internas do olho também. Entendeu? Então, na realidade, você pode perder a visão gradativamente, né? Você pode perder pela catarata gradativamente, entendeu? Ocorre o glaucoma. O glaucoma ocorre nessas estruturas aqui, ó. No corpo ciliar, nessas estruturas daqui. Aqui o nosso olho tem líquidos, trocas de líquidos. E ocorre, às vezes, que entope os canais que tem que drenar os líquidos. Ou quando não entope o canal, às vezes a drenagem é insuficiente pela quantidade de líquido que está ocorrendo. Quando ocorre isso, ocorre uma pressão intraocular dentro dos olhos, que aí vai ocorrer a pressão alta nos olhos, que causa cegueira. A cegueira do glaucoma é uma cegueira irreversível. Por quê? Quando aumenta muito a pressão dos olhos, ataca essa estrutura aqui, o nervo óptico, aquele lá de trás. Esse nervo óptico é conectado ao cérebro. Então, quando ele morre, entre aspas, fica todo branco e não tem mais nenhuma estrutura para dar a visão, aí não tem como voltar ao normal, mesmo fazendo cirurgia de glaucoma. Por isso que quando o glaucoma é diagnosticado, você tem que ter muito cuidado e tratar ou com medicamentos ou com cirurgia. Porque com o passar dos anos, a pressão muito alta, ocorre a cegueira. Assim como a pressão muito alta do corpo pode ter um AVC hemorrágico, AVC isquêmico, pode infartar, no olho você pode ficar cego porque mata o nervo óptico do olho. Muito obrigada pela sua participação. Espero que a gente tenha conseguido esclarecer aí a população, que as pessoas realmente cuidem dos seus olhos, né? Eu espero também que, além de cuidar dos olhos, periodicamente vocês procurem um oftalmologista, mesmo estando tudo ok com a visão. E qual é o período, mais ou menos, que a gente precisa procurar? Assim, como nós temos pouco acesso à saúde, é melhor vocês procurarem de ano em ano, de 2 em 2 anos, ou quando tem algum problema, de 6 em 6 meses. Muito obrigada pela sua participação. Obrigada. Nós do Estilo de Vida vamos para um breve intervalo, mas não precisa sair daí, porque daqui a pouquinho tem mais coisas para vocês. Se não enviaram sua participação ainda, envia para a gente que nós estamos esperando.